Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Nós começamos a estudá-lo na última semana, tratando aí dos primeiros versos, né? Os 3 primeiros versos, e hoje vamos dar continuidade, lendo do verso 4 até o verso 8. Lembrando que nessa última revelação de Jesus Cristo, dada a João por intermédio de um anjo, nós vemos inicialmente falando sobre a importância do livro. O prólogo aqui, que é do verso 1 ao verso 3, trata da importância do livro. E a importância, como nós vimos semana passada, refere-se ao fato de que aquele que lê, ouve e guarda as profecias deste livro são chamados de bem-aventurados. Se você quer ser alguém bem-aventurado, um crente bem-aventurado, você precisa conhecer exaustivamente as palavras dessa profecia. E a segunda importância desse livro é que ela determina, ela pontua o início do fim. O tempo está próximo. É assim que finaliza o verso 3. Hoje nós vamos, ainda nesse momento de apresentação da última revelação, fazer a leitura então do verso 4 até o verso 8. Eu convido você a acompanhar a leitura que faremos. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 4 em diante. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai querido, nós louvamos o teu santo nome pela leitura da tua palavra, que é viva, eficaz, que transforma, que renova, que restaura, que nos ensina, que nos admoesta, que nos corrige, que nos confronta, é verdade, mas que também nos traz alento. Pedimos para que através do teu Santo Espírito o Senhor fale ao nosso coração e ainda, ó Deus, nessas palavras introdutórias do livro de Apocalipse, possamos ser edificados pelo Senhor. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para a tua honra e tua glória, para o nosso próprio bem. E que assim o Senhor nos conduza a todos, não apenas ao entendimento, mas também, ó Deus, a aplicarmos tais verdades na nossa vida, aguardando a vinda do Senhor, ou seja, perseverando na fé até o fim. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Como eu disse, nós vimos no prólogo, né, que é Apocalipse capítulo 1, do 1 ao 3, nós recebemos informações a respeito que enfatizam a importância do livro. E como nós falamos, dentro dessa importância do livro, nos é apresentado o fato de que aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia são bem-sucedidos, são bem-aventurados. E ao mesmo tempo que essa importância pontua historicamente, né, de um modo bem claro, aquilo que estava por acontecer, ou seja, o tempo está próximo. Como revelação que é, mas como instrução e ao mesmo tempo uma profecia, nós vemos que Apocalipse é indispensável para os crentes serem supridos de um modo pleno, apesar das circunstâncias e tribulações, na certeza da vitória final do nosso Deus e, consequentemente, da aplicação dessa vitória final sobre os seus servos,
nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se você observar aqui no verso 1, que trata da introdução, é dito revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos, a você e a mim que cremos em Cristo, a igreja. E o objetivo, ou o alvo, ou o tema central de Apocalipse é a vitória do Cordeiro. E essa vitória é que nos assegura também a nossa vitória como noiva de Cristo, ou como a igreja do Senhor. Portanto, essa revelação, essa instrução, essa profecia tem como objetivo te fortalecer, mesmo que apesar das tribulações, apesar das privações, apesar das perseguições, dos flagelos, das lutas, das trombetas, dos selos e tudo aquilo que a gente vai ainda ver que aponta para situações de luta nessa vida, da perseguição de Satanás, das investidas dele contra a igreja. Independente de todas as circunstâncias, Cristo venceu. O Cordeiro que foi morto ressuscitou e venceu para garantir a você e a mim, que cremos nele, que somos servos dele, que essa vitória também nos pertence e que ele voltará e aplicará definitivamente as suas promessas. E este mundo que conhecemos já não mais existirá, mas num novo céu, numa nova terra, estaremos definitivamente com o Senhor que nos salvou. Ciente disso, o livro do Apocalipse, ou de Apocalipse, nos exorta para que tomemos cuidado como igreja. Essa revelação tão surpreendente foi escrita com o objetivo de fortalecer a igreja, ou as igrejas, de todas as épocas, todos os lugares, né? Todos os tempos, a permanecerem fiéis até o fim. Aquilo que parece ser prova da nossa destruição, com o avanço da impiedade, da perversidade, na verdade, esses momentos servem para fortalecer, dizendo, olha, Deus continua no comando de todas as coisas, e até mesmo essas situações mais terríveis que nós temos sido testemunhas, estão debaixo do plano dele, debaixo da soberania dele, e ele há de aplicar definitivamente todas as suas promessas. Apocalipse nos diz que é tempo de perseverar, justamente porque Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, ou seja, ele já venceu. Como sabemos, já falamos semana passada, os destinatários dessa profecia ou dessa revelação são os servos de Deus, os crentes, a quem o verso 1, como já lemos, chama de os seus servos, sintetizado aí no símbolo das 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, o destinatário refere-se a você, a mim, a todos os crentes de todas as épocas, mas foi sintetizado ou simbolizado na figura das chamadas 7 igrejas da Ásia. O verso 4, como nós lemos, João dedica então, ou endereça essa profecia às 7 igrejas. Diz, João para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Se você adiantar um pouquinho a leitura, chega lá no verso 11, você também vai observar ele repetindo essa história, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas como já tem enfatizado, essas 7 igrejas simbolizam todas as igrejas de todos os tempos e lugares da face da terra até o dia final. Inclui a nossa igreja, inclui você, inclui a mim. Tendo isso, nós vemos ainda que no prólogo, além de algumas informações iniciais, né, sobre que a revelação de Cristo, endereçada aos servos, dada mediante um anjo que passou a João, aquele que registra, ela vai falar sobre a importância, e como vimos, e já citamos aqui, a importância do livro é gerar em nós, os que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia, bem-aventurança, e ao mesmo tempo apontar para o início do tempo do fim. Hoje, olhando aí na saudação, que é do verso 4 em diante, nós, além da importância do livro que já foi dado à igreja, nós vamos observar sobre a autoridade do livro. Por que nós temos que confiar nesse livro e por que considerar a importância que já nos foi apresentada como fonte de bem-aventurança e de pontuar o tempo de agora como o tempo do fim. Com que autoridade o livro
vai fundamentar isso. E eu chamo a sua atenção para observar aí o verso 4, que vai, de um modo bem simples, didático, nos apresentar aqui aonde está a autoridade desse livro. A autoridade não está em João. Ele vai dizer: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de quem? Da parte daquele que é, daquele que era, de que há de vir. Da parte de mais quem? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E da parte de mais quem? Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. A autoridade do livro, irmãos, primeiramente, então, segundo João, vem da parte do eterno. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Essa é uma expressão que aponta para dentro da ideia de um Deus único que se revela em 3 pessoas, referindo-se ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. Nós sabemos, pela própria Escritura, pela revelação, que Deus, o Senhor, o grande Eu Sou, revelou-se desde o início como sendo um só Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Se você observar lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 a 3, você vai encontrar hoje, por conta da revelação completada, fica mais fácil você entender, mas você verá lá nos 3 primeiros versos justamente a presença das 3 pessoas da Trindade. No princípio, né, nós vemos que Deus criou os céus e a terra. Deus. Depois no verso 2 você vai ver, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no verso 3 você vê registrado, e disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. Nós temos aqui uma ordem, um verbo, uma ação. E é por isso que o apóstolo João começa o seu evangelho fazendo uma comparação, um paralelismo com Gênesis, dizendo que o verbo se fez carne, que tudo foi criado pela palavra. Haja é um verbo, haja luz é a palavra. Aqui você tem já a síntese da Trindade. Deus, o Espírito pairando sobre as águas e o verbo criando todas as coisas. Isso fica claro ainda no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, quando o próprio Deus, no 6º dia, diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O fato da expressão estar na primeira pessoa do plural, façamos, aponta a ideia de que, no mínimo, estamos tratando de mais de uma pessoa. O que depois toda a revelação aponta para o fato de ser 3. Um só Deus, revelado em 3 pessoas. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra, na ocasião do batismo de Jesus, Mateus capítulo 3. Eu não estou abrindo os textos com vocês, irmãos, para ganharmos tempo, mas se você depois verifique lá, né? Você vai ver o batismo do Senhor Jesus. Nós temos então o verbo encarnado, o Deus encarnado, vindo para receber o batismo de João em nosso lugar. E no momento então que ele é batizado, ele sai das águas, você vê o Espírito, numa forma corpórea de pombo, descendo sobre ele, e uma voz vindo do céu: esse é o meu filho. Nós temos as 3 pessoas da Trindade no mesmo evento, no mesmo momento histórico e registrado nas Escrituras. Uma outra situação, são inúmeras situações que a palavra de Deus nos apresenta, que esse Deus que é único, se revela em 3 pessoas, também fica esclarecido quando o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, chega aos seus discípulos e diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, irmãos, nós vemos aqui Apocalipse usando justamente essa mesma autoridade. João diz: olha, eu estou enviando as 7 igrejas, mas não da minha parte, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. Esse que é, que era e que há de vir, refere-se à primeira pessoa da Trindade, refere-se ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai. Então, aquele que é identificado como sendo a primeira pessoa da Trindade é revelada
como Pai, é assim que Cristo faz, Abba, Pai, e recebe diversos títulos nas Escrituras. Dentre eles, o Pai é apresentado como o Eterno, ou seja, aquele que é, que era e que há de vir. Como nós cantamos no nosso momento de louvor, o Deus Eterno. É assim que a primeira pessoa é apresentada. E é na autoridade dessa primeira pessoa, o que era, o que é, o que era e o que há de vir, que Apocalipse está baseando a sua autoridade. Nós temos que observar esse livro de uma maneira muito especial, porque justamente Apocalipse foi revelado e enviado na autoridade de Deus Pai, o Deus Eterno. Depois você vai observar que essa mesma expressão usada para a primeira pessoa da Trindade, ou seja, aquele que é, que era e que há de vir, também é apresentada para a segunda pessoa da Trindade, lá no verso 8. Dá uma olhadinha comigo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Por que o verso 8 faz isso? Porque como nós lemos com o aspirante Lucas, no texto da contrição, João 14 vai dizer que Jesus e o Pai são um. É o mesmo ser divino, apesar de serem pessoas distintas. Mesmo Cristo tendo um momento da sua encarnação, ele também é eterno. E por isso ele é apresentado como o próprio Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde, irmãos, é que o livro do Apocalipse ele é importante para a sua vida e para a minha vida. Porque ela gera bem-aventurança e reforça que o tempo que estamos vivendo é o tempo final. Mas além de ser importante, só tem importância devida se a autoridade desse livro vem do próprio Deus. Existem vários apocalipses na literatura humana. Existem vários apocalipses nas revelações de algumas seitas. Mas nenhum deles tem a autoridade que este Apocalipse tem. Porque este Apocalipse veio da parte do Eterno, dos 7 Espíritos e de Jesus Cristo. Nós vamos referendar isso agora. Segundo ponto que João apresenta de um modo didático para mostrar que a autoridade de Apocalipse está no Deus único, mas ao mesmo tempo que subsiste 3, é a sequência do verso 4, que vai dizer assim: além da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte de quem mais? Está escrito aí? Dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. A autoridade do Apocalipse, além de ser da parte do Eterno, aquele que é, que era e que há de vir, também é da parte do perfeito. E por que perfeito, pastor? Porque o símbolo 7 nas Escrituras dá essa ideia de completude, de totalidade, de inteireza, de perfeição. É assim que Deus fez na sua criação. 6 dias ele trabalha e no 7º ele descansa, 7 dias. É assim que ele manda nós guardarmos um dia em cada 7 para consagrarmos a ele. O 7, portanto, sempre é usado e mencionado como símbolo de perfeição, de totalidade, de inteireza. É lógico que pela revelação que temos nas Escrituras, quando refere-se à terceira pessoa da Trindade, o Consolador, como Jesus Cristo vai apresentar no Evangelho de João, o Espírito de Deus, para os socia, como é dito, nós vemos que esse Espírito não são 7, no sentido de números, mas que ele é tanto Deus como Deus Pai, e tanto Deus como Deus Filho, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma glória, digno da mesma adoração. A expressão 7, como vai ficar esclarecida à medida que você vai estudando mais a revelação de Apocalipse, aponta essa ideia de perfeição. Logo, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono,
refere-se nada mais, nada menos do que o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é revelado muito mais do que uma força, como alguns acreditam por aí, né? Hoje seria um bom dia para os testemunhos de Jeová virem ouvir a pregação, né, Fernando? Falando basicamente de trindade. Porque para eles o Espírito Santo é simplesmente uma força, um desejo de Deus, a vontade de Deus. Mas não é assim que a Bíblia revela. Revela o Espírito Santo como uma pessoa que inclusive age, que inclusive atua, que se entristece quando nós não agimos da maneira que o próprio Deus requer de nós. Para nós, o Espírito Santo, então, é muito mais do que simplesmente uma força, um desejo, uma vontade. Mas a palavra o revela como sendo uma pessoa que procede do Pai, procede do Filho, igual em glória, igual em honra, igual em poder. Uma das nossas confissões, ou dos nossos credos, vai dizer que Ele é o Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Foi Ele que falou pelos profetas. Aqui em Apocalipse, esse Espírito de Deus é identificado inicialmente como os 7 Espíritos, apontando não para um número literal, mas para a sua perfeição. Aquele que aplica sobre nós todo o plano da redenção, irmãos. Aquele que nos conforta, que intercede por nós, que nos consola. Aquele que nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Aquele que vem habitar em nós hoje, como crentes, posterior à vinda de Cristo, ou seja, crentes que vivem pós o Novo Testamento. Ele habita em nós, Ele é o próprio Deus agindo em nós. É da parte desse Espírito perfeito de Deus que nós recebemos o Apocalipse. A autoridade do livro está pautada no Deus único, manifestado no Deus eterno e no Espírito perfeito, ou nos 7 Espíritos. Como eu disse, 7 aqui é símbolo de perfeição, de completude, de inteireza, e que aponta, portanto, para a perfeição do Santo Espírito de Deus. Apocalipse, irmãos, foi revelado na autoridade do Santo Espírito, o perfeito. Não só na perspectiva da parte do Deus eterno, que era, que é e que há de vir, mas também foi revelado da parte dos 7 Espíritos, ou seja, do Santo Espírito de Deus, que é perfeito em todas as coisas. E aí, na sequência que nós vemos aí, o verso 5 ainda acrescenta, não só da parte daquele que era, que há de vir, não só da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, mas também da parte de quem? O que está escrito aí? Verso 5, acompanha comigo. Da parte de Jesus Cristo. E aí você vai ter uma sequência de mais 7 títulos. 2 parênteses no meio, mais 7 títulos aí apresentados a Jesus Cristo. Então a autoridade do livro, irmãos, está na parte, também é da parte do vencedor. De Jesus Cristo, aquele que venceu, como nos é dito um pouco mais à frente no próprio texto apocalíptico. É da parte de Jesus Cristo. No versos de 5 a 7, ele é enfatizado, primeiro porque a revelação é dele, revelação de Jesus Cristo. Ele é a palavra, então ele é a própria revelação, ele é a expressão exata de Deus. Isso não menospreza as outras pessoas da Trindade, mas enfatiza Jesus, porque você vai observar, já dando aqui um spoiler do sermão da semana que vem, que Jesus Cristo é o protagonista, é o personagem principal. Então, por isso, aqui nesse momento da revelação, é apresentado Jesus com mais cores, né? De um modo mais completo. Mas veja aí, nos versos 5 a 7, nós encontramos os motivos da sua vitória. Por que Jesus é apresentado como o vencedor? Né? Baseado no amor e no sacrifício. A explicação está aí no verso 5, na parte final, que diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue fez o que por nós? Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu
reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. E o verso 7 ainda diz: e voltará, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Nós estamos falando que ele venceu justamente porque ele nos libertou dos nossos pecados. Ele venceu justamente porque, com toda a autoridade no céu e na terra, ele nos constituiu reinos e sacerdotes. E ele venceu porque, na sua autoridade, ele voltará, de modo que até aqueles que lhe fizeram mal o verão, e todas as tribos reconhecerão de que ele venceu. É da parte do vencedor, que nós temos a revelação apocalíptica. Nós não estamos tratando de um livro que saiu da invenção ou do romance produzido no coração humano. Nós não estamos falando de crônicas, seja de Nárnia, de Olã, de qualquer outra crônica que você conhece. Nós não estamos falando de um escrito mirabolante, como temos aí fantasiosos e científicos, transformados em filmes, como você e a sua geração talvez esteja acostumada. Nós não estamos falando de algo nascido do coração de nenhum homem, mas nós estamos falando de uma profecia que veio da parte do Deus único, revelado na figura do Eterno, na figura do Espírito perfeito e agora na figura de Jesus, o vencedor. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é revelado como aquele que venceu, ou como vencedor. E nesses versos, ainda nós encontramos, para enfatizar isso, a sua perfeição como vencedor, 7 títulos que apontam para a vitória. E se você observar, esses 7 títulos estão envoltos aos chamados 3 ofícios do Messias: profeta, rei e sacerdote. Você vai ver que os títulos apresentados aqui, de alguma forma, apontam tanto para o exercício da função profética, ou o exercício da função sacerdotal, ou do exercício da função como rei. Vamos enumerá-los? Acompanhe comigo aqui, ainda falando da parte do vencedor, daquele que é Jesus Cristo. Ele nos é apresentado inicialmente como a fiel testemunha. É assim que começa o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, e aí ele vai qualificar Jesus Cristo, chamado de fiel testemunha. A expressão exata de Deus. O verbo que se fez carne, a palavra fiel. Ou como nós vimos lá em João 14:6, a verdade. Não é um testemunho qualquer. Não é uma testemunha qualquer, é a fiel testemunha. É aquele que revelou a verdade plena a respeito de tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Apocalipse tem a sua autoridade firmada no fato de que essa revelação vem da parte do Deus único, o Deus eterno, o Espírito perfeito e o Cristo vencedor, que é aqui denominado de fiel testemunha, por conta do seu trabalho profético de revelar a palavra de Deus. O segundo título que nós temos aqui na sequência, fiel testemunha, vírgula, o primogênito dos mortos. Ou seja, o primeiro que ressuscitou para a eternidade. Mesmo nos dias de Cristo, demonstrando o seu poder sobre a morte, ele ressuscita Lázaro. Mas Lázaro volta a morrer. Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele foi a oferta e ao mesmo tempo o sacerdote. Falar que Cristo é o primogênito dos mortos o apresenta como vencedor, que venceu a morte e que ressuscitou, pois a morte não achou nele culpa alguma para mantê-lo nessa situação, e o próprio Pai o restabeleceu para que ele, agora glorificado, num corpo tangível, é verdade, mas ao mesmo tempo glorificado, que entra num ambiente fechado, sem nenhuma dificuldade física, que agora está aqui, mas dali a pouco já está acolá, sem nenhum obstáculo ou impedimento deste mundo.
Este é o primogênito dos mortos, aquele que venceu e que ressuscitou, para garantir a você e a mim que um dia, mesmo que passarmos pela morte, também seremos ressuscitados. E se não, que segundo a própria palavra de Deus, seremos glorificados segundo o corpo da glória de Cristo. Para entrarmos então na eternidade. Veja, Jesus é apresentado como vencedor porque ele é a fiel testemunha e também porque ele é o primogênito dos mortos, referindo-se ao seu ofício sacerdotal, como sacerdote e oferta ao mesmo tempo. Terceiro título que nos é apresentado aí, irmãos, é soberano. O que está escrito aí? Soberano dos reis da terra. Esse terceiro título, não preciso nem me esforçar muito para dizer que está falando sobre o ofício real de Jesus. O primeiro fala do seu ofício profético, o segundo fala do seu ofício sacerdotal, e o terceiro apresenta ele no cumprimento definitivo do seu ofício real. Ele é o que está acima de toda a autoridade. Como ele diz lá em Mateus capítulo 28, o seu sacrifício deu a ele a autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. Não que ele, como soberano criador, não tivesse, mas por conta do pecado humano, essa autoridade durante um período foi dado a Satanás, que tinha o poder de enganar as nações. E é tão somente por isso que durante a tentação de Cristo, o próprio Satanás oferece ele todas as nações da terra, se tão somente Cristo o adorasse. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, a sua vitória sobre a morte, como diz Paulo, rasgando o escrito de dívida e envergonhando publicamente Satanás na cruz do Calvário, deu a ele autoridade no céu e na terra, inclusive para enviar agora a igreja, que está cheia do poder que veio do alto, ou seja, o Espírito Santo, para pregar o evangelho a todas as nações. E é tão somente depois da ressurreição de Cristo, com toda a autoridade sendo soberano dos reis da terra, que ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Hoje não há uma nação sequer que não esteja debaixo da autoridade espiritual de Cristo. E por isso a sua igreja deve sim ir e pregar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Jesus cumpre rigorosamente o seu ofício real e é recebido com o título de o soberano dos reis da terra. Não existe nenhuma autoridade superior a Jesus Cristo, o vencedor. E é da parte dele que nós recebemos Apocalipse. Nós não estamos recebendo isso de qualquer autoridade, irmãos, mas aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então você pode confiar naquilo que Apocalipse diz. Além desse terceiro título, você vai observar que o meio do verso 5, verso 6 e verso 7, como eu disse, não apontam títulos, mas aponta as realizações que Cristo fez por nós. Nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu como reino e sacerdotes para Deus e voltará em nuvens para que todo mundo veja que Ele é o vencedor. Então esses versos ele não trata de títulos, mas sim dos feitos. E aí no verso de número 8 você encontra mais alguns títulos. O primeiro, o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Se você fizer aquele exercício, né, olhando lá para Apocalipse 22, que é o último capítulo, como nós fizemos na semana passada, você vai encontrar, de certa forma, essas mesmas palavras. Observe comigo. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Aqui ele nos dá, dentro desse paralelismo que a gente tem enfatizado, né? Ele apresenta a mesma ideia e te acrescenta um detalhe a mais. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Leia comigo, todos. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É isso que significa Alfa e Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego.
Se fôssemos trazer para a nossa realidade, é como se Jesus estivesse falando, eu sou o A e o Z. Sou o primeiro e o último. Sou a primeira letra e a última letra do alfabeto. Como o contexto é o alfabeto grego, eu sou o alfa e o ômega. Só que o capítulo 22 traz luz um pouco mais. Ele diz o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui, mais uma vez, essa expressão aponta para o ofício revelacional de Jesus. E, ao mesmo tempo, o ofício sacerdotal de Jesus. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1, como que começa as Escrituras? No princípio. Quem é o princípio, irmãos? Jesus, ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A primeira palavra das Escrituras aponta para Cristo. Ele é o princípio. Nele foram criadas todas as coisas. É assim que Colossenses diz, é assim que as Escrituras diz, é assim que João também diz no seu Evangelho. Como que começa o Evangelho de João? No princípio. A única diferença é que um usa a palavra hebraico, reshit, então bereshit, no princípio, enquanto que no Evangelho você tem arquê, que é a palavra grega. E é interessante que se você conhece um pouco de filosofia, se você olhar para os pré-socráticos e os próprios socráticos, todos eles estavam à procura do princípio. Todos eles estavam à busca daquilo que iniciou todas as coisas. E as Escrituras já tinham dado essa resposta há muito tempo a eles. Porque Jesus é o princípio. É lógico que o período revelacional não estava completo, mas Gênesis capítulo 1 eles já tinham. Enquanto os filósofos procuravam o princípio, a Bíblia já dizia, olha, foi nesse princípio que todas as coisas foram criadas. E esse princípio nada mais é do que a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim. É na autoridade desse, que é o primeiro e último, que é o princípio e o fim, que é o alfa, é o ômega, que a revelação do Apocalipse foi nos dada. Não é um livro para ser desprezado, não é um livro para ser deixado de ser estudado, meu irmão. É um livro que vem da parte do Deus único, revelado nas três pessoas da Trindade. Além do alfa e o ômega, você vai observar ainda o verso 8, você vai ver mais um título apresentado. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Diz quem? O Senhor Deus. Jesus se apresenta como sendo o próprio Deus. Tanto a ideia do Senhor, né, na perspectiva do Adonai do Antigo Testamento, que aponta para o ofício real, o dono, o governador, e Deus, que no contexto hebraico seria o Elohim, o Criador, refere-se a mais um título apontando para Cristo no cumprimento dos seus ofícios, sejam ele sacerdotal, seja ele real, ou seja ele profético. Ele é o Senhor Deus. E aí, para deixar claro que Cristo e o Pai são um, como ele diz no Evangelho de João, e que quem vê o Pai vê o Filho e vice-versa, o sexto título apresentado aí, para referendar a autoridade de Jesus, é o título que foi dado ao Pai, lá no começo. Aquele que é, que era e que há de vir. Jesus e o Pai se confundem, porque são um só Deus. Pessoas distintas, mas um só Deus. Essa eternidade apresentada aponta, obviamente, para toda essa questão revelacional, profética, sacerdotal, porque, como nós já vimos em Hebreus recentemente, a ordem de Jesus, a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, ela é eterna. Antes do mundo ser mundo, Cristo já era sumo sacerdote. Por isso que durante a revelação, no período dos patriarcas, ele teofonicamente se apresenta nos dias de Abraão, para receber de Abraão a adoração.
conforme é registrado lá em Gênesis. Inclusive, quando abençoa Abraão depois que esse venceu a guerra, ele recebe os dízimos e, como era sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, ele usa pão e vinho no momento da adoração com Abraão. Os mesmos elementos que Cristo usa quando da instituição da ceia. Por isso que ele era e ele é o que há de vir. O Deus eterno. E o último, e simbolicamente o sétimo título dado a Cristo, para mostrar também da sua perfeição, finaliza o verso 8 dizendo: o Todo-Poderoso. Como nós cantamos também. Ele ressurgiu, ele venceu, e por isso ele é o Todo-Poderoso. Refere-se ao seu ofício real, ao seu ofício sacerdotal, ao seu ofício profético. Nós devemos confiar no Apocalipse, irmãos, na revelação desse livro, porque além dele ser importante para gerar bem-aventurança e nos pontuar na era do tempo presente, como sendo o tempo do fim, a sua autoridade está firmada no Deus único, revelado nas três pessoas da Trindade: o Deus eterno, o Espírito perfeito e Jesus o vencedor. Aquele que é o fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, ou seja, o Todo-Poderoso. Apocalipse foi revelado na autoridade do Deus encarnado, Jesus Cristo, aquele que venceu. Concluindo, o livro de Apocalipse, além de importante para gerar bem-aventurança e senso dos fins dos tempos, ou senso de urgências, você não pode desprezá-lo, tanto na vida dos leitores como na vida daqueles que guardam a profecia desse livro, também exalta a sua relevância quando apresenta o Deus triuno como sendo a fonte da sua autoridade. Não é um livro para ser desprezado, porque quem o escreveu não foi qualquer Zé Ruela. Nós estamos falando de um livro que vem da parte daquele que era e que há de vir, os 7 Espíritos, ou o Espírito perfeito, e aquele que tem os 7 títulos que apontam para a sua vitória e a sua supremacia sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre toda a existência. Como todas as Sagradas Escrituras e sendo parte dela, o livro de Apocalipse não está fundamentado na autoridade de João, nem mesmo na autoridade do anjo que lhe mostrou tudo, mas sim, então, somente na autoridade daquele que é a autoridade, o eterno, o perfeito, o vencedor, pelos séculos dos séculos, ou seja, o Todo-Poderoso. O que eu posso terminar dizendo para você em relação ao estudo do Apocalipse? Irmãos, confie, creia nas palavras dessa profecia, pois quem o revelou é o que é. O único Deus revelado em Israel, que subsiste na figura do eterno, do perfeito e do vencedor. O fato da autoridade de Apocalipse estar fundamentado na figura do Deus eterno seria mais do que suficiente para que você inclinasse o seu coração, abrisse os seus ouvidos para entender e guardar as palavras dessa profecia. A palavra do Senhor diz que Ele vem, e Ele vem julgar a todos. Que sejamos achados entre aqueles que temem ao Senhor e que em fidelidade esperam ansiosamente pelo seu retorno, vivendo uma vida santa, piedosa e obediente, aqui e agora, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do nosso Deus, a Trindade Santíssima. Que Ele assim nos abençoe. Amém?